Olá, boa tarde, meus amigos. Espero que estejam bem, de saúde. Vamos fazer mais um vídeo de orientação da criança. Então, vamos continuar aqui a ler um pouco mais. A frouxidão dos pais incentiva o desrespeito. Se em sua própria casa é permitido aos filhos serem desrespeitosos, desobedientes, ingratos e impertinentes, seu pecado jaz à porta dos pais. A mãe deve governar a casa sabiamente na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa. Sua palavra, lei. Se é cristã, sob o governo de Deus, se impora ao respeito dos filhos. Dizei a vossos filhos exatamente o que exigis deles. Quando os pais não mantêm sua autoridade, ao irem os filhos para a escola, não têm o devido respeito aos professores ou ao diretor da escola. A reverência nunca lhes foram ensinados em casa. O pai e a mãe ficam amiguinho na escola que sempre que a professora o chama a atenção, ele tem atitudes muito tristes. É um menino até que tem boas notas, mas é muito desobediente e não respeita a professora. Se lidamos com crianças que não têm respeito pelos professores nem educadores, é sinal que os pais em casa não dão educação. E isso temos que ter muita cautela. O Afonso, por vezes pode ser desobediente comigo, mas ele é totalmente responsável e muito obediente com os educadores no ATL e com a professora na escola. Não há desrespeito. Nunca tive uma queixa sequer de desrespeito do Afonso. Graças ao Senhor, claro. Mas isso é muito importante. As pessoas conhecidas costumam dizer: olha, Catarina, mais vale portar-se mal em casa do que na escola. E é verdade. Porquê? Porque em casa, pronto, é normal que a criança tenha um desânimo, uma frustração e na escola, ainda bem que ele tem estas atitudes. Resultados de uma impertinência não reprimida. Mostrai respeito aos vossos filhos e não lhes permitais falar-vos ou dirigir-vos uma palavra desrespeitosa. O Afonso, desde pequenino, que nunca disse nenhuma asneira. Da parte da mãe, só se a mãe estiver muito furiosa é que sai uma asneira ou se estiver ao pé de gente que diga asneiras. Mas na minha família há algumas pessoas que dizem asneiras, mas quando estão ao pé do Afonso pedem logo desculpa. E o Afonso nunca na vida, a não ser que queira saber se aquela asneira que um amiguinho dele disse é asneira ou não, e até para me dizer por vezes a asneira, ele vê-se incomodado. Mas já surgiu com familiares mais diretos dele e ele fica muito triste porque não quer asneiras. E já sucedeu comigo uma vez ou outra e eu dizer uma asneira e ele: oh mãe, isso não se diz. É muito bonito porque a educação parte de casa, a educação parte dos pais. E eu, com a graça de Deus, tenho claramente noção que tenho dado uma boa educação ao Afonso na medida dos possíveis, né? Porque sou falha também, mas tento, com o Afonso hoje com 8 anos, eu tento ao máximo lhe dar uma boa educação e ele é repreendido sempre. Eu não deixo passar uma. Se ele for desobediente comigo, leva logo. Se ele desrespeitar-me, sou logo eu que o tento fazer perceber que não pode ser assim. Se ele for mal educado, eu passo-me completamente, porque eu nunca fui mal educada com os meus pais. Eu sempre tive uma educação muito rígida. Eu não tento não fazer o que os meus pais fizeram comigo, porque a diferença de idade de mim em relação aos meus pais era muita. Tento compreender o Afonso, mas também tento dar a educação merecida e falta de respeito em casa não existe. Uma atitude juvenil sábia. Sábio e grandemente abençoado é o jovem que sente ser seu dever, se tem pais, respeitá-los, e se não tem, considera seu tutor ou aqueles com quem vive como conselheiros, confortadores e em alguns respeitos como os seus governantes, e que permite as restrições de seu lar exercerem influência sobre ele. A reverência deve ser cuidadosamente alimentada. A reverência é uma graça que deve ser cuidadosamente alimentada.
Toda a criança deve ser ensinada a mostrar a verdadeira reverência para com Deus. O Senhor deseja que compreendamos que devemos colocar nossos filhos na relação correta para com o mundo, a igreja e a família. O primeiro ponto a ser considerado é a sua relação para com a família. Ensinemo-lhes a serem corteses uns para com os outros e corteses para com Deus. Que quereis dizer? Podeis indagar ao dizer que lhes devemos ensinar a serem polidos para com Deus? Quer dizer que devem ser ensinados a reverenciar ao nosso Pai Celestial e apreciar o grande e infinito sacrifício que Cristo fez em nosso favor. Aqui uma situação. Como é que nós podemos ensinar os nossos filhos ou educar os nossos filhos se nós não fomos educados? O que é que eu quero dizer com isto? Eu não nasci na Igreja Adventista. Conheci a palavra de Deus há talvez uns 10 anos. O Afonso tem 8, 10, exato, mais ou menos. Quando eu comecei a levar a palavra de Deus, a reverência estava acima de tudo. Quando o Afonso nasceu, eu sempre lhe mostrei que temos de ter reverência com Deus. Que sempre que fazemos a oração, estamos totalmente caladinhos, de cabeça baixa, para que possamos fazer a oração a Deus ou de joelhos, conforme a situação. Chegamos à igreja, devemos nos ajoelhar, fazer a oração. Ele sabe que quando está a falar com Jesus tem que ter reverência, independentemente de ter a idade que tem e por vezes não fazer certas e determinadas coisas, mas ele sabe. E então, por isso, é importante que a gente tenha um certo cuidado da forma como ensinamos os nossos filhos, porque por hábito eles vão fazer aquilo que são ensinados ou vão fazer aquilo em que veem os pais fazer, não é? Os pais e filhos devem manter tão íntima relação para com Deus que os anjos celestes com eles se possam comunicar. Esses mensageiros são impedidos de entrar em muitos lares em que abundam a iniquidade e indelicadeza para com Deus. Peguemos da sua palavra o Espírito do céu e tragamos para a nossa vida aqui embaixo. Como ensinar a reverência? Os pais podem e devem interessar seus filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Mas se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Devem estar familiarizados com os seus ensinos e conforme Deus ordenou a Israel falar a tal respeito, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar da sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras de criação. A reverência é revelada pela obediência. Mostra-se às crianças que a verdadeira reverência se revela pela obediência. Deus nada ordenou que não seja essencial, e não há outro modo tão agradável a Ele para se manifestar reverência como a obediência àquilo que Ele falou. Exatamente. Deus sabe, o Afonso sabe perfeitamente o que é reverência. Sabe que é a obediência a Deus. Claro que é uma criança de 8 anos, é uma criança que rebelde por vezes, mas eu tento ao máximo ensinar o meu filho em relação a isso. Já acabámos mais um capítulo que falava da quietude, respeito e reverência, e agora vamos passar para um novo capítulo, que é o capítulo 80, que eu vou-vos aqui, que eles dizem aqui para nós falarmos deste capítulo a seguir. Ou seja, é um capítulo que não é de seguida, mas que é muito importante e eles pedem. Só mostrar-vos aqui o nome do título, porque eles dizem que de seguida deve-se ler o capítulo 80. E o capítulo 80 é o quê? É reverência para com o que é santo. Eles dizem que a seguir ao capítulo que nós lemos, que era o
14, vamos passar para o 80, que é uma continuação daquilo que nós precisamos de saber. Mas ficamos por aqui, talvez daqui a um dia ou tal, faço mais um vídeo para vocês, mas eu quero que vocês em pouco compreendam como é que nós devemos educar os nossos filhos. E educar-nos a nós mesmos, porque a reverência, como diz aqui, é a obediência a Deus. E nós, por vezes, precisamos também de aprender muita coisa para poder ensinar aos nossos filhos. Espero que fiquem bem e na companhia do Senhor. Amém.